vamos para a nossa 8ª aula de filosofia, certo? A construção, né, de um mundo melhor, pensar no mundo melhor, atitudes, né, que poderíamos tomar para um mundo melhor, certo? Então, nós estamos na unidade onde nós estamos trabalhando sobre pensar, sobre o pensamento, formas de pensar. Nossa 8ª aula de filosofia, certo? Aqui nós temos sobre o sonhar, nós temos uma imagem que representa o sonhar de uma criança. Observe essa imagem aí, essa imagem que eu usei, né? Que foi uma imagem retirada de um pensamento, de um sonho de uma criança. Essa criança está sonhando com o quê? De acordo com o que você pode observar. Faça uma leitura dessa imagem aí, tente imaginar quais seriam os sonhos dessa criança, certo? Então, sonhar algo só para uma pessoa é a mesma coisa que sonhar para todas as pessoas do mundo. Por quê? São questionamentos, né, que têm que ser feitos, né? Os sonhos são para mais de uma pessoa, são possíveis de serem realizados? Os sonhos para mais de uma pessoa são possíveis de serem realizados? Por quê? É difícil ter um sonho que envolva muitas ou poucas pessoas? São questões de ponto de vista, né? As pessoas têm pontos de vista diferentes, opiniões diferentes, tá certo? Então, sobre as lembranças, né? Um conteúdo que está sendo muito visto na matéria de história, né? Que são as lembranças, né? As marcas, né? Do passado, que ficam, né? As coisas que ficam, quer sejam lembranças boas ou não, né? Então, você já se perguntou o que são lembranças? Já se questionou o que são lembranças? Será que são modos de pensar? Será que pensamentos são como as lembranças? Ou será que é a mesma coisa? Lembrar é pensar. Ou sempre que pensamos estamos resgatando uma lembrança de algo que já conhecemos? O que você acha? Então, você vai conversar com pessoas do seu dia a dia, né, que estão fazendo parte da sua rotina, vai perguntar o que elas acham que seja uma lembrança, você vai perguntar e vai dizer a sua opinião também, vai perguntar se lembrar é a mesma coisa que pensar, porque toda vida que você perguntar para a pessoa, você também vai ter que responder para ela, dar a sua opinião relacionada ao que você está perguntando a ela também, tá certo? Então, lembranças são pensamentos, por quê? Qual a sua opinião também com relação a isso? E suas lembranças têm cores? Quais são as cores da sua lembrança? O que significa essas cores? Então, lembrar o quanto o mundo é bonito. Então, já estamos conversando sobre lembranças, é importante pararmos para pensar o que você lembra sobre o mundo. Quais são as marcas que esse mundo tem deixado em você? Quais são as notícias sobre ele que você lembra, né? Desse mundo? Quais são as notícias sobre o mundo que você consegue lembrar? O mundo em que vivemos lhe deixa lembranças? Que tipo de lembrança o mundo que estamos vivendo está te deixando? Essas lembranças que vão ficar, né? Que você lá na frente vai passar para outras pessoas, né? Repassar suas lembranças. Esse tipo de lembrança que está ficando, né? Que o mundo está te deixando, são lembranças boas, né? Então,
Então, na página 309, pensar e existir, nós vamos falar um pouco de René Descartes, que é um filósofo, certo? Que ele tinha um ponto de vista que ele assegurava que como ele pensava, né, era uma forma de comprovar que os pensamentos que os pensamentos comprovavam a existência dele, né? Então, você sabia que assim como nós, havia um filósofo que gostava muito de pensar, seu nome era René Descartes. Ele achava que lhe dava mais certeza sobre a existência era o fato de pensar, certo? Então, pensar para existir e existir era pensar. Inclusive, esse filósofo ficou famoso por dizer uma frase muito interessante sobre este assunto de pensar e existir, que era assim: penso, logo existo. Essa frase vocês vão encontrar na página 309, certo? E vai encontrar também na página 309 esse conteúdo aqui sobre o René Descartes, tá certo? Onde ele tem um ponto de vista, né, relacionado aos pensamentos dele e a comprovação que ele existe, né? Então, penso, logo existo. E você? O que você acha dessa história? O que você acha desse ponto de vista desse filósofo René Descartes? Você tem esse mesmo pensamento com relação à sua existência? É que você pensa e você logo existe, porque é como se você estivesse comprovando a sua existência pelo fato de você pensar. Então, o que você pensa sobre isso? Na página 310, nós temos aqui alguns itens que vocês vão pintar na cor azul, que você sabe, o amarelo, que você tem dúvida, e o laranja ou vermelho, que você não sabe, tá certo? Então, você vai, o que é um pensamento, se você já sabe o que é a definição, né? Existem várias formas de pensar, como faz de conta, a lembrança e os sonhos. Investigar as formas muito diferentes e interessantes de pensar. Então, são os itens aqui que você vai encontrar, né? Como é divertido prestar atenção em nossos próprios pensamentos. Quantas coisas interessantes podemos pensar durante toda a nossa vida. Nossa cabeça é direto, né? Trabalhando, pensando, a gente não para um só momento, né? Então, como as formas de pensar nos ajudam a crescer e a viver melhor? Como é importante pensar, sonhar e imaginar? As pessoas podem sonhar dormindo ou acordado. Os sonhos podem ser somente quando estamos dormindo ou quando estamos acordados também. Há sonhos individuais e sonho voltado para todas as pessoas. Então, você vai usar as cores indicadas e vai pintar de acordo com o que você sabe, com o que você tem dúvida e com o que você ainda não sabe, ok? Então, falando sobre o respeito, saindo um pouquinho do nosso livro, sobre o respeito. Respeito quer dizer muitas coisas, né? Por exemplo, eu admiro suas boas qualidades e algum dia quero ser igual a você. Em geral, temos esse sentimento com quem? Com os nossos pais,
professores, né? Com os nossos familiares, que a gente às vezes admira demais, né? Às vezes eu quero ser igual a você, então a gente se torna meio que uma referência. Respeito também quer dizer atenção e cuidado, né? Então, a maneira como os nossos pais e professores cuidam de nós demonstram que eles nos respeitam. Eles nos estimulam a fazer o melhor que podemos. Também respeitamos pessoas que não conhecemos, sobre as quais lemos algo ou vemos notícias na televisão. Então, admiramos essas pessoas pelas coisas importantes que elas fazem. Muitas vezes a gente nem conhece a pessoa, mas nós admiramos, né, algo naquela pessoa por conta de leituras que fazemos, por conta de informações que temos sobre aquela pessoa. Então, não é necessariamente preciso você respeitar e admirar uma pessoa que eu só respeito quem eu conheço. Muitas vezes a gente respeita a pessoa pelo que a gente sabe dela, né? Então, respeito significa outras coisas também. Ouvir pessoas com opiniões diferentes da nossa, mesmo quando a gente não concorda com eles. É uma forma de respeito também. Nós temos pensamentos diferentes, né? E nós não podemos querer que as pessoas pensem da mesma forma que nós, mas nós temos que respeitar aquela pessoa, o ponto de vista daquela pessoa. Então, considerar os sentimentos dos outros para não magoá-lo é uma maneira de respeitá-los. Coisas que não fizemos de brincadeira pode ferir sentimentos. Às vezes, respeitar é não atrapalhar, não invadir a privacidade das pessoas, por exemplo. Aí onde nós vamos falar sobre das nossas aulas, né, das videoconferências, quando a gente fala do respeito. Vamos respeitar a vez do coleguinha, né, para que a aula possa fluir bem, para que todas as crianças participem e tenham o mesmo direito. Isso também chama-se respeito, né? Respeito pelo outro, né? Pela vez do coleguinha, né? Se um coleguinha está falando, eu tenho que aprender que aquele momento é o momento dele, que eu vou ter o meu momento também, né? Isso também é respeito. Porque eles podem querer ficar sozinhos e quietos para pensar, para ler ou para simplesmente relaxar. Respeito também significa algumas regras que nos ajudam a conviver uns com os outros, né? Aquelas regrinhas básicas que tem que ter, né? Os combinados. Não só em sala de aula, mas as regras de convivência, ela tem que ter em casa também, né? As regras de convivências, né? Então, é questão de respeito também. Então, por isso há regras na escola, como não brincar com as tesouras e não espalhar tinta pela classe. Eu vou propor uma atividade para vocês em casa, que vocês vão fazer no caderno de desenho, tá certo? Vocês vão anotar no caderno de desenho de vocês uma notícia da semana passada, né? Que seja da semana passada, relacionada a respeito, certo? Então, vão pesquisar e vão anotar no caderninho de desenho de vocês, né? Colocar uma gravura relacionada à notícia que você vai colocar. Você coloca
uma gravura relacionada à notícia que fala sobre respeito, tá certo? Então, eu vou concluir mais uma aulinha de filosofia, né? Onde aqui, gente, nós temos a divisão, um Brasil dividido, né? Essa imagem te leva a pensar o quê? Com relação a respeito. Olha só, um Brasil dividido. Um lado bonito, né? Com prédios, com árvores, né? Um ambiente bonito. E um outro Brasil feio, né? Um Brasil que lembra o quê? Necessidade, né? Lembra o que? Pobreza, lembra sofrimento, né? Mas isso não quer dizer que nós vamos parar, porque o Brasil é assim, eu não vou fazer, não. O que é que nós podemos fazer para melhorar o nosso Brasil? Eu vou tentar fazer o meu melhor. Então, se cada um, dentro da sua realidade, procurar fazer o seu melhor, aí você já está contribuindo para um Brasil melhor, porque você está fazendo a sua parte. Então, a partir do momento que todo mundo faz a sua parte, a gente tem um objetivo alcançado, né? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.